Galerinha do nono ano, vamos dar continuidade ao assunto, capítulo 2, da página 28 a 38, tá? Sobre o átomo. Então, Demócrito e Leucippus foram os primeiros a citar o átomo, ou melhor, propor, né? Em torno de 600 a 500 anos antes de Cristo, Grécia Antiga, eles já afirmavam que existiam partículas muito pequenas, invisíveis a olho nu, que formavam a matéria. Em seguida, temos Aristóteles, também da mesma época, um filósofo, que defendia várias ideias, inclusive que a matéria era subdividida em pedaços, e esses pedaços cada vez menores eram os átomos. Mileto, com a proposta do Ámbar, a eletricidade, já citou também o átomo. E o primeiro modelo é o de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar, na qual ele determinava que cada elemento químico, na época tinha em torno de uns 18 elementos, cada elemento químico possuía uma especificação de estrutura, ou seja, de átomo, em relação à cor e tamanhos, e sempre propondo que era indivisível e indestrutível. Então, a teoria de Dalton é bem interessante também. No entanto, elas perderam a força a partir de várias outras teorias, inclusive do Crookes, sobre os raios catódicos, que parecia esses tubos de televisão antiga, que pode ser assim, Goldstein, com os raios canais, aprimorou os raios catódicos, baseado em efeitos eletromagnéticos e eletricidade, onde Thomson, ou caso Goldstein, Eugen Goldstein, propôs os prótons e Thomson os elétrons. É tanto que ele providenciou um modelo chamado pudim de passes, que consistia em uma massa positiva onde os elétrons estavam mergulhados. Esse é o segundo modelo. Consequentemente, com a evolução das teorias sobre o átomo, Rutherford baseou seus estudos na radioatividade. A partir do material radioativo, ele bombardeou uma placa de ouro, onde parecia pequenos feixes de luz ou faíscas nesta região, e outras passavam ou desviavam, da qual ele determinou, né, baseado nas teorias anteriores, alfas e betas, cargas positivas e cargas negativas. O modelo chamado de bombardeamento determinava que o átomo era constituído por um núcleo positivo e os elétrons ao redor, sendo que essa teoria também não foi muito tempo evidenciada. Logo em seguida, Klandzki começou a falar sobre as cargas neutras, devido à impossibilidade, né, dessa estrutura de átomo. Então, Bohr aprimorou toda essa teoria, Rutherford-Bohr, com os níveis de energia, onde ele disse que o átomo era constituído por um núcleo com cargas positivas e neutras e elétrons ao redor, em orbitais, do quais consistiam em níveis. Então, surgiu os orbitais, os quantos, que são os pacotes de energias, e as camadas eletrônicas. Então, luz. A teoria de Bohr tem a ver com luz. Quando o elétron parte de uma camada e volta ao original, ele emite luz. Não é à toa que cada metal, tá, tem uma proporção de luz, uma evidência. Então, daí temos o nosso respectivo átomo, núcleo e eletrosfera. É lógico que apareceram várias outras, né? Teoria. Então, a partir de Bohr, houve uma explosão de teorias sobre átomo. Broglie, com o princípio da dualidade, onde dizia que o átomo não podia apresentar-se, ou melhor, ele podia apresentar-se como partícula e onda. Heisenberg é que disse que os elétrons não podiam estar ou não poderiam apresentar-se, no princípio da incerteza, ao mesmo tempo a posição e a velocidade dele. Pauling, o princípio da exclusão,
onde quando a gente estiver estudando sobre números quânticos, lá no primeiro ano, os orbitais são os locais onde os elétrons ficam. É uma estrutura, um local, né, como se fosse um habitat, onde só pode comportar 2 elétrons, é o princípio da exclusão, mais de 2 não pode. O Hund é justamente o desemparelhamento, um sobe, outro desce, que são os spins, bem explicado na teoria quântica. Pauling, a distribuição eletrônica, a gente vai já ver. E Soldring, que é o princípio do modelo atual. Olha o modelo atual, como se fosse uma nebulosa, onde temos os quarks, que são partículas menores presentes, os gluons, que são especificações que dão cores, sabores, odor e assim vai. E aí temos probabilidades desses elétrons. Então temos as antipartículas, então toda aquela teoria bem avançada das relações quânticas. Em distribuição eletrônica, vamos já fazer. Esse aqui é o como é lindo, né, o diagrama de Pauling, onde ele está disposto em camadas, onde cada camada dessa identifica a quantidade de elétrons. Então, se você observar, aqui eu tenho 2 elétrons. Por quê? Porque aqui, esse é chamado do nível, subnível, e aqui em cima nós temos os elétrons. Então, nível, subnível e elétrons. Então, esses elétronzinhos que formam a quantidade da camada. Então, aqui eu tenho quantos elétrons? 2. No segundo nível, eu tenho 8, 18, 36, 18 e 2. Só que a distribuição eletrônica, ela consiste da seguinte forma. Você tem que fazer isto. Você vai seguindo um padrãozinho, Os níveis é para identificar a quantidade de elétrons das camadas. E essas setas para a gente poder fazer a distribuição eletrônica. Pronto. Então, o que acontece? Toda vez você vai começar pelo início dessas setas. Então, vamos supor que eu coloco um número para vocês, 11. Calma que vocês vão saber por que desses números. Então, como é que eu faço? Vamos dizer que eu tenho 11 elétrons. Ficou legal aqui não? 11 elétrons. Então, um S2 é o primeiro. Acabou a seta. Vou para a segunda seta. 2S2. O que você vai fazer? Você vai somando isso aqui, até obter 11. Se passar, você deixa só a quantidade exata. Então, aqui eu já tenho 4. Próximo, 2P6. Você não pula. Você fica 2P6. Início da seta. Agora, já tenho quantos? 10. Só falta 1. O número seguinte é 3S2. Se eu botar, vai ficar 12. Quanto é que eu preciso? 1. Então, o S pode ser 1 ou 2. O P vai de 1 a 6. O D vai de 1 a 10. E o F vai de 1 a 14. Vamos já voltar para esses exemplos. Então, o átomo núcleo, ao redor da eletrosfera, possui os elétrons. Então, na minha camada K, eu tenho quantos elétrons? 2. Na camada L, eu posso ter até 8 elétrons. Então, a camada L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Próxima camada, M. Vamos dizer que eu coloco só um elétron. Tá? Um elétron significa dizer que lá na ficha de ligações químicas, ele vai perder esse elétron para se estabilizar. No entanto, tem elementos que, por exemplo, no caso do hidrogênio, tem um próton, um nêutron e um elétron. Então, cada uma dessas são camadas. E aí elas podem ter quantidades diferenciadas de elétrons. Por exemplo, vou botar mais essa aqui, K. Pronto. Tem um 7 na última camada. Então, significa dizer que ele é da família 7A. Que ele necessita de mais um elétron para se completar. Regra do octeto. Vocês vão ver isso também em ligações químicas. Beleza.
Depois dessa representação toda, a gente tem uma representação mais específica dos elementos químicos, que está lá na tabela periódica. Nós temos o elemento químico. Em cima, parte superior, dentro do quadradinho na tabela periódica, o número atômico, representado por um Z, que identifica a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. E A é o número de massa atômica, que é uma especificação também, tá? Em unidade de massa atômica, que é equivalente a gramas. Existem umas relações. Para obter a massa atômica, é só somar prótons mais nêutrons. Quando eu quero os prótons, que é igual a nêutrons, é só A menos N. E o N é quem é A menos E. Ok? Semelhança entre elementos. Existem os isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Então, como eu havia falado, isótopos, prótons, onde é que eles estão? Então, fora da tabela, ele é representado dessa forma: massa atômica, número atômico, e a subtração, número de nêutron. Isso aqui fora, que é o que acontece aqui nesse exemplo. Aqui é só uma representaçãozinha, então eu não vou, nem coloquei números corretos, só para a gente ter uma ideia. Então você percebe que os números de massa aqui em cima são todos diferentes. Ele está dizendo que é isótopo. Se é isótopo, são prótons iguais. Ou seja, se prótons é igual ao número atômico, olha só o que é igual aqui? O número atômico. Se você subtrair, os números de nêutrons vão ser diferentes. Isóbaros, massa igual. Se a massa atômica é igual, então quem é que vai ficar igual, ó? Parte superior. Os números atômicos são diferentes. Se você subtrair também, os números de nêutrons também vão ser diferentes. Isótonos. Aí você tem que lembrar que você tem que subtrair para obter. Lembrando que a massa toda é diferente. O número de prótons também está diferente. E se você subtrair todos, vão dar 30, que é o número de nêutrons, que é igual. Então, é isótonos. E isoeletrônico é quando você trabalha com íons, cátions e ânions. Os cátions significa perda, perda de elétrons. E os ânions significa ganho. É o contrário mesmo, crianças. Então, onde é que mexe? Na quantidade de elétrons. Então, se eu pedir para você especificar isso aqui, massa é 35, número atômico, é o número de prótons, é igual a 15. A quantidade de elétrons dele é quanto? Também é 15. Número de nêutrons, se você subtrair, número de nêutrons vai ser igual a quanto? A 20. Então, essa é a característica. Você percebe que não existem cargas aqui. Quando eu venho para o Y, você vê que a massa é 25. Número atômico é 13. Quantos elétrons eu tenho? Agora, 13. Com 2, 15 elétrons. Você soma. E o número de nêutrons você não mexe, você faz normalmente. Então, aqui vai dar 2 e 1. Ok? Então, por que eles são isoeletrônicos? Quem são os isoeletrônicos? Se você olhar, ó, quantos elétrons eu tenho aqui? 15. Aqui também tem 15. Então, X e Y são isoeletrônicos. E o Z também, porque aqui é a subtração. Quando é um cátion, você perde. Então, ele passa a ser 15 elétrons. Então, um exemplozinho. Quem são isótopos? Ó, vou fazer de isótopos. Apresenta o mesmo número de... Quem são isóbaros? Massa igual. Opa, aqui. Quem são isótonos? Subtrai cada um. 10. Vai dar quanto? E aqui vai dar 5. Então, ó. E isoeletrônicos. Quem são os isoeletrônicos? Mesma quantidade de elétrons. Então, aqui eu tenho 11 elétrons. Aqui eu tenho 10 elétrons. 10 com menos 1 dá 11 elétrons. E aqui eu tenho 15 elétrons. Então, ó, X e Z. Ok? Só para finalizar com a distribuição eletrônica. Como é que eu obtenho?
A distribuição eletrônica ela é feita a partir do número atômico. Dentro da tabela, em cima, inteiro, o número inteiro. Porque aqui é a massa. Então, o número atômico aqui é 28 elétrons. Distribuindo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Faltam 8. Aí você vai lá para a tabela, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Quem é o próximo? 3d10. Daria o quê? 30. Então, eu só vou precisar de quanto? De 8. Ok? Essa é a distribuição eletrônica. Cálcio. Fora da tabela já é o contrário. Ó. Massa, número atômico. Então, número atômico aqui é 20. Isso aqui vai ser um número inteiro. 1s2, 2, 4, 10, ó. Vai somando os elétrons. 12, 18 e 20. Patrícia, se fosse pular, não. Você tem que ser, ó. Acabou, volta. Acabou, volta. Acabou, volta. Você não pode pular. Mais um. Número atômico 9. 1s2, 2s2. Opa. Se eu botar um 2p... 2p. 6 vai ser 10. Então, quanto é que eu preciso? 5. Ok? Então, até a próxima.